É fácil. Abra o seu aplicativo, escolha a opção Cartão de Crédito, selecione o valor da doação e digite o seu CPF. Preencha com os dados o seu cartão e clique em doar. Pronto! Assim, você ajuda a transformar vidas com a facilidade de um clique. Deus abençoe a sua generosidade. José, homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus. Presença discreta e escondida. Em ti encontra-se um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldades. Sou teu José, simples José, e nada mais. São José, guardião universal da Igreja de Cristo. Canção Nova. 12h30, Rádio Canção Nova. No coração do vale. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção Nova no coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 30 minutos. Olá! Agora você fica com o programa Abre Aspas na sua programação da 95.9 no coração do Vale, Rádio Canção Nova aqui de São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021 e até 1h30 eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você aqui na 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, um espaço de entrevistas, também notícias, prestação de serviço e, é claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar sintonizando o seu radinho aí na 95.9 FM ou ainda pela internet em nossa página no Facebook, Rádio Canção Nova FM 95.9, ou você pode baixar o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e sintonizar a 95.9. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Abre aspas. E você sabia que a descoberta da tireoide ocorreu em 1656 por Thomas Wharton? Ele realizava uma pesquisa sobre glândulas na época. Ele acreditava que a função da tireoide era apenas estética, servindo simplesmente para modelar o pescoço. Somente no século XIX foi possível confirmar a importância deste órgão. A tireoide age na função de órgãos importantes, como, por exemplo, o coração, o cérebro, o fígado e rins. Interfere também em diversos fatores, como, por exemplo, o crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes. E hoje, o programa Abre Aspas traz para você este assunto. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com um especialista neste assunto para falar um pouquinho para a gente tudo, né? Todas as curiosidades, também falar sobre prevenção, que é o mais importante. Sempre há como prevenir. Vamos prevenir e o importante, tratar corretamente. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Meio-dia mais 32 minutos e antes de conhecer o nosso convidado de hoje, vamos saber como é que fica o tempo aqui na região. Ela chegou, André, a gente torceu a semana toda e ela veio, viu? Essa chuva abençoada. Estávamos precisando, né? O tempo muito seco, as condições de saúde começam a ficar prejudicadas, né? Aqui a apresentadora anasalada aqui com esse tempo seco, mas seguimos firmes. Então vamos saber como é que fica as condições nesta sexta-feira. Muita gente se preparando para o final de semana, depois de uma semana com feriado prolongado. Quem traz pra gente os detalhes hoje é a Suelen Moro. Boa tarde, Su. Como é que fica o tempo aqui na região nesta sexta?
Oi, Vanessa, boa tarde para você e para todos os ouvintes do Abre Aspas. Verdade, a chuva voltou na região após uma onda de calor durante a semana. E com isso as temperaturas devem cair e a chuva permanece na maioria das cidades da região. De acordo com os dados meteorológicos do Climatempo, a temperatura deve ficar entre 16 e 27 graus em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Há previsão de chuva a qualquer momento na região. No litoral norte, a tendência também é de chuva e as temperaturas mais baixas. A mínima será de 20 graus, enquanto a máxima será de 25 graus, podendo chover a qualquer hora. A temperatura na Serra da Mantiqueira deve variar entre 23 graus e 11 graus, com previsão de chuva durante a tarde. Trânsito. Muito bem, vamos atualizar você, motorista, sintonizado na 95.9 no coração do Vale, trazendo as informações das principais rodovias que cortam a nossa região nesta sexta-feira. Sexta-feira de tempo parcialmente nublado aqui na região, como destacou a Suelen, uma mudança na temperatura e também no clima em toda a região. Começando pela rodovia Presidente Dutra, olha só, ontem nós dissemos, que a rodovia, por mais que tivesse, aquela questão das manifestações dos caminhoneiros, estava livre ontem no horário do jornal, por volta de 1h, e hoje a situação é bem diferente. Não tem manifestação dos caminhoneiros, mas a situação é complicada, como por exemplo em Jacareí. Neste momento, o motorista que trafega no sentido Rio de Janeiro encontra lentidão no trecho de Jacareí do quilômetro 165 a 164 devido a obras na pista. Então, por esse motivo, o motorista vai encontrar aí tráfego lento na pista expressa. O tráfego flui pela faixa da direita. Nos demais trechos aqui do Vale, neste momento, o trânsito é tranquilo. Em Guarulhos também tem trânsito lento na chegada ali do quilômetro 211 ao 231, mas devido a excesso de veículos. Também na capital, em São Paulo, aí esse trânsito é lento na pista marginal, do 229 ao 230, também devido ao excesso de veículos, o que é comum, para sexta-feira muita gente indo trabalhar de carro e a gente percebe esta mudança. Pelo corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, sinal verde para o motorista, assim como na L. Smith, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o motorista neste momento não encontra nenhuma dificuldade. Rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral, trecho de Planalto tem tempo nublado, mas o trânsito é livre. Trecho de Serra também com tempo nublado e trânsito livre neste momento. Pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, também ao sul de Minas, segundo a concessionária que administra a rodovia, neste momento, o motorista faz uma excelente viagem. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas. 12h mais 36 minutos e hoje o programa Abre Aspas, vamos falar sobre um assunto muito importante. Olha só, se você não ouviu falar sobre isso em alguma vez na sua vida, você vai ouvir hoje e vai ficar fazendo-se diversas perguntas, vai ficar se perguntando, meu Deus, será que eu tenho isso? Porque é muito comum, ou melhor, é mais comum do que a gente imagina, que são as disfunções da tireoide. E para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos o doutor Aloísio Vargas, ele que é endocrinologista, também metabologista, ele que se formou em medicina pela Unital, Universidade de Medicina de Taubaté, tem especializações, olha só a máscara atrapalhando, oh meu Deus, em medicina intensiva pelo Hospital Israelita Albert Einstein, também tem título de especialista em endocrinologia e metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, especialização em nutrologia pela ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, e pós-graduação em Ciências Longevidade Humana pelo Instituto Longevidade Saudável, e hoje é o nosso convidado. Doutor Aloísio, muito boa tarde, é com muito carinho que a gente o recebe aqui em nosso estúdio. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde, Vanessa. É um prazer estar aqui. Hoje a gente fala de um assunto bem interessante, na verdade, como você falou, que não é só estético, né? Sim. Não é só pra gente realmente colocar no pescoço, mas que de fato
faz muita coisa acontecer no corpo. E doutor, é muito interessante, né, que as pessoas realmente às vezes não se atentam a isso, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que todo mundo fala assim: ah, mas eu não tenho isso aí não. Mas a gente vai explicar daqui a pouquinho, né, se realmente tem pessoas que não têm. Mas antes eu quero convidar você, ouvinte aqui da Rádio Canção Nova, para participar com a gente. Você pode ligar para o 3019-8801, 3019-8801. Lembrando que o nosso código é 12, né? Você pode fazer a sua pergunta ao vivo neste telefone, ou se quiser, neste mesmo número é o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta de texto ou também em áudio, fazendo aqui o seu questionamento ao Dr. Aloísio, ele que é endocrinologista e hoje participa conosco. As perguntas já estão chegando, daqui a pouquinho a gente começa a atender aqui os nossos ouvintes. Mas, Dr. Aloísio, como eu disse, né, muitas pessoas dizem assim: não, mas eu não tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide, doutor? Bom, a glândula, a menos que você tenha alguma genesia, alguma alteração nessa questão de quando você nasce e não forma ela, todo mundo tem. Ela é fundamental justamente para tudo acontecer, como você falou. Nosso cérebro depende dela, nosso coração, todos os órgãos, na verdade, do corpo dependem de hormônios tiroidianos. Então é bom que todo mundo tenha, sim. Que bom, né? Então, doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, né? Pra quem ainda não ouviu falar, né, sobre isso, o que é a tireoide, onde fica, né, e a sua importância? Perfeito. A tireoide é uma glândula, na verdade, fica no pescoço, aquela sensaçãozinha que a gente vê quando a gente vê o homem, aquele embaixo do pombo de Adão, que a gente consegue às vezes palpar, parece uma borboleta. E a função dela, na verdade, ela produz hormônios, principalmente o T4 e o T3 em menor quantidade, mas são os hormônios que são responsáveis pelo metabolismo de uma forma geral. Então, desde o seu crescimento do cabelo, suas unhas, a velocidade com que o seu coração vai pulsar, sua respiração, sua produção de calor, tudo que a gente pensa realmente hoje de função no corpo demanda de hormônios tiroidianos. Até a questão do ciclo menstrual, muitas vezes pode impactar nesse sentido. Alterações de depressão, energia, ganho ou perda de peso, massa óssea, massa muscular, tudo tem hormônio tiroidiano por trás. Olha só, então a gente às vezes, né, tem alguma reclamação, ai, tô cansada. Às vezes a gente faz todos os exames e acaba se esquecendo da tireoide, que tem essa função tão importante, né? Exatamente. E é o que eu falo, muitas vezes quando a gente fala na questão tiroidiana, a gente ainda até lembra dela, porque hoje a gente fala muito a questão de peso de tireoide, Ronaldinho falava muito sobre isso, né? Então, é verdade. Mas assim, é muito além disso. Na verdade, essa questão de depressão, às vezes sintomas muito parecidos, similares à depressão, como você falou, baixa de energia, desânimo, edema, inchaço, muitas vezes queda de cabelo, são sintomas que uma tireoide não está muito legal. Só que a gente tem o costume, às vezes, de só investigar quando o negócio já está muito feio. Pois é, infelizmente, né? Mas como você disse, às vezes é uma coisa a se atentar. Se você já está tendo algumas dessas queixas, vale a pena buscar seu médico, conversar com seu clínico, seu endocrinologista, até ginecologista, e ver se tem alguma alteração hormonal ou não. E são exames, né, não tão complexos assim, né, doutor, para diagnosticar, né? Às vezes um exame de sangue já consegue, né? Exato. Na verdade, pra gente falar de função tiroidiana, na verdade, a gente vai usar exames de sangue mesmo, que é o TSH, o T4, até o T3 às vezes, e anticorpos, quando a gente fala em doenças tiroidianas, que a gente vai pensar realmente no Hashimoto, principalmente na doença de Graves, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas de fato é só pelo sangue. Então, se a gente tiver a clínica, um exame super simples, sai rápido, e a gente já consegue ter uma noção se está funcionando bem ou não essa tireoide. Tá vendo só então você aí que às vezes tem medo, né, de fazer um exame mais evasivo, é um exame de sangue simples aí, como o doutor destacou. Doutor, quais são então as principais disfunções da tireoide? Perfeito. Então, quando a gente fala em disfunções tiroidianas, a gente tem as disfunções ligadas à baixa função, que está ligada ao hipotiroidismo, ou à hiperfunção, que é quando ela acelera demais, produz muito hormônio, que é o hipertiroidismo. A gente também pode ter os nódulos, que pode virar câncer, mas que a gente vai falar em sequência. Sim. Mas a primeira questão ou é realmente ela está funcionando de menos ou está funcionando demais. Então, alguma coisa está fora da função comum, normal dela, tá disfuncional ali. Perfeito. E normalmente quando a gente fala essa produção de menos, que seria o hipotiroidismo, a gente tem várias causas, mas o mais comum é o Hashimoto. Mas isso também pode acontecer, às vezes, pós-infecção viral. A gente tem visto pós-Covid, por exemplo. Então, disfunções tiroidianas pós-Covid. Então, o que acontece? Eu destruo, machuco essa tireoide de uma forma geral e essa produção dos hormônios cai. Medicamentos podem interferir nesse sentido na produção hormonal também. Mas o mais comum é uma doença autoimune, que é justamente o que a gente está falando do hipotiroidismo de Hashimoto, que é o mais frequente. Então, o que é o hipotiroidismo de Hashimoto? Nosso corpo, ou o corpo de algumas pessoas, vão ter anticorpos que vão atacar essa tireoide. Então a gente tem que ter normalmente um gatilho, não é porque eu tenho anticorpo que eu vou destruir, mas passei por um estresse, alguma medicação, alguma coisa que eu possa ter tido ali realmente que gerou um pico de agressão, esses anticorpos começam a destruir essa tireoide e cada vez eu vou perdendo mais função. Por quê? É como se eu estivesse machucando ela mesmo fazendo cicatriz. Então onde eu fiz a cicatriz, essa tireoide não consegue produzir mais hormônio. Então de tempos em tempos vai diminuindo essa função e essa produção.
que daí a gente começa a tomar os hormônios tiroidianos. É onde a maioria das pessoas falam, eu tenho tireoide. Então, assim, é normal, mas na verdade todo mundo tem, como a gente falou, mas de fato é onde está tendo a menor produção. E os sintomas vêm com o quê? Queda de cabelo, inchaço, sonolência, dificuldade de concentração, pele ressecada, as unhas fracas, às vezes até a questão de... o reflexo fica um pouco mais lentificado, alterações no ciclo menstrual para as mulheres, que às vezes podem impactar diretamente nessa questão até da quantidade de fluxo que você está tendo, o atraso no ciclo. Então tudo isso começa a vir em decorrência do hormônio tiroidiano um pouco mais lento. E a gente tem o oposto, que é justamente essa questão da hiperfunção. Então a hiperfunção também pode ser ou por os anticorpos mesmo, que é a doença de Graves, que é uma doença, na verdade, que o seu corpo meio que realmente começa a produzir muito hormônio tiroidiano. Então, assim, o que eu vou ter? Vou ter justamente o oposto. Eu vou ter insônia, o coração vai ficar muito acelerado, porque ele também controla essa frequência, o intestino fica muito rápido, eu perco muito peso. O pessoal às vezes acha que é bom para emagrecer, mas não é bem assim. Porque o peso que a gente está perdendo é de músculo e massa óssea. Então olha só que interessante, né? A pessoa às vezes fica feliz, não estava conseguindo perder peso mesmo, agora é o momento. E não é assim, não né, doutor? Não é bem assim. E muita gente acaba, inclusive, utilizando hormônios tiroidianos para emagrecimento. Meu Deus do céu. Por conta própria, uma maluquice. Que mas situação. Não é recomendado, tá, gente? Pelo amor de Deus, só se tiver indicação mesmo de baixo, mas nunca em excesso. E a gente pode ter uma outra questão, que é a doença de Plummer, que é um nódulozinho, que esse nódulo ele começa a produzir muito hormônio também. E aí a solução, na verdade, é diferente. A gente tem que fazer a cirurgia para arrancar esse nódulo que está realmente, ou queimar esse nódulo com iodo, para ele não causar mais essa liberação. E no caso da doença de Graves, que é a autoimune, a gente toma medicamentos para tentar diminuir essa produção. Agora, doutor, o senhor comentou sobre o hipotiroidismo, né? Sim. E é muito comum, né, a gente perceber pessoas comentando, fui diagnosticada com hipotiroidismo, por isso que eu não estou perdendo peso. Isso é real ou não? Isso varia de pessoa para pessoa? Na verdade, ele até atrapalha um pouco, porque ele vai cair um pouco o seu metabolismo. Mas o que acontece? O hipotiroidismo, o ganho de peso que a gente tem dele, na verdade, é muito mais por edema. Quando o hipotiroidismo está muito franco, muito assim, acentuado, eu vou começar a ter mais retenção de líquido. Então, isso aumenta um pouco o peso, mas não é nada significativo. A gente vai ganhar no máximo uns 2, 3 quilinhos no máximo em decorrência disso. Muitas vezes, é o que eu falo, a culpa da tireoide, a culpa é exatamente isso que a gente vê. Eu não consigo perder peso porque realmente eu estou com hipotiroidismo, então não é 100% a culpa, não é da disfunção aí da tireoide. Eu até brinco, eu tenho um post no meu Instagram que eu coloquei justamente isso, não é a culpa da tireoide, aí tá aquela pizza com refrigerante, o lanchão do lado, então na verdade... tudo a culpa é da tireoide, né? Doutor, uma pergunta que chega aqui pra gente, começar já com as perguntas aqui, na verdade essa pergunta chegou pra gente aqui pelo nosso Instagram, né? A pessoa ela não se identificou e ela diz o seguinte, gostaria de saber mais sobre o hipotiroidismo em grávidas. O que pode ocorrer ao feto? É um risco, doutor? Na verdade, principalmente o primeiro trimestre. Então, assim, primeiro trimestre de gestação, quando a gente fala na questão do hipotiroidismo, aumenta muito a chance de aborto, a gente não conseguir segurar essa gestação de uma forma geral. Então, essa tireoide está bem controlada, ainda mais se eu tiver a doença de Hashimoto, é importantíssimo que a gente mantenha os níveis bem adequados. Então, isso é algo a ver tanto com o endocrinologista quanto o ginecologista quando está pensando em engravidar. Durante a gestação é mais simples de a gente fazer esse controle, mas de fato, principalmente o primeiro trimestre, é muito importante ter esses níveis adequados. A mesma coisa com a doença realmente do hipertiroidismo, é até mais complicado. O hipertiroidismo tem que estar bem controlado durante a gestação, senão o feto sim tem chance inclusive de nascer com hipertiroidismo. Nossa! Então é uma coisa que também tem que se atentar nessa questão da doença de Graves, não é só o hipotiroidismo. Eu percebo muitas pessoas preocupadas com o hipotiroidismo. E não se fala tanto de hipertiroidismo, né? Porque é exatamente essa questão relacionada à questão do peso, né? Exato. Então, se é hiper, se tá mais magra, tá ok, mas, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Eu tenho, inclusive, pacientes que, às vezes, quando a gente trata o hipertiroidismo, aí ela começa a ganhar um pouco mais de peso porque ela tá perdendo demais, ela volta a falar, eu gostaria de voltar pro meu hipertiroidismo. Ai, meu Deus, como se fosse uma decisão, né? Exato. Doutor, dá um jeito aí, não quero mais, não quero pular de fase, não quero avançar, eu quero, regredir. Exato. Uma pergunta que chegou pra gente aqui, da Alessandra, aqui de São José dos Campos, na sintonia da 95.9, ela diz o seguinte, eu tenho hipotiroidismo e trato há 7 anos. Tomo a medicação Puran T4 de 62,5
miligramas. Ela diz que sofre muito com isso, tem queda e diminuição do cabelo, como o senhor comentou, unhas enfraquecidas. E ela pergunta como repor, né, essa falta aí de vitaminas, enfim, com alimentação ou até mesmo a medicação, porque ela toma esse Puran T4 aí, diz que faz 7 anos. Ela questiona também, doutor, que ela tem uma filha de 4 anos e 8 meses, que é a Gabi, inclusive, que também tá ligadinha aqui, escutando a Rádio Canção Nova, e ela quer saber se tem fator hereditário, porque a filha está apresentando aí o TSH alterado. E ela também pergunta se tem relação com o estado emocional. Perfeito, vamos lá então. Várias perguntas dela. Várias perguntas no começo, mas de fato, a primeira coisa que a gente tem que ver se essa dose do hormônio tiroidiano que você está tomando está bem adequada ou não. Então a gente tem que analisar como está esse TSH, esse T4, porque você ainda continua com esses sintomas. Existem alguns outros estudos que mostram também interessante, às vezes, a associação de T3. Embora ainda muito controverso, mas tem várias linhas de raciocínio na endocrinologia hoje que apontam, às vezes, essa questão da melhora dos sintomas, muitas vezes. O T4 e o T3, doutor, só pra gente entender, são hormônios, é isso? São hormônios, isso. O Puran T4 é o hormônio, na verdade, de reserva, que ela está tomando, só que esse T4 que a gente toma, ou que a gente produz no nosso corpo, ele tem que ser convertido em T3, que é o hormônio que faz tudo acontecer de fato. E esse T3, ele depende de algumas enzimas funcionarem, principalmente as deiodinases, tipo 1 e tipo 2, que aumentam essa função de metabolismo mesmo do T3. Um pouquinho chato técnico, gente, eu sei, mas pra gente entender, algumas coisas interferem nessa deiodinase. Por exemplo, selênio é uma coisa que é fundamental para todo mundo que tem hipotiroidismo e toma medicação tomar. O selênio a gente consegue encontrar na castanha do Pará. Então 2, 3 por dia já vai ajudar bastante nessa conversão, nesses sintomas. Uma outra coisa que é interessante, a questão de como você toma a medicação. Tem que ser em jejum, sim, tem que ser com água, porque se você coloca qualquer coisa junto, pelo menos meia hora antes de consumir qualquer alimento, porque se você tem qualquer coisa competindo com essa absorção, você já não vai ter uma resposta tão boa da medicação. Olha só. E uma coisa que ficou moda, agora nem tanto, mas por muito tempo, é a questão do suco verde, por exemplo. Então, assim, os crucíferos, os vegetais verdes escuros crus, então, couve, a brócolis, vamos pensar repolho, tudo isso, se você consome cru, também tem uma ação, na verdade, que prejudica um pouco mais a tireoide. Então, é ideal evitar um pouco isso. Toda vez que a gente for... Então, não é bom para todo mundo? Não. Isso pode até consumir, mas sempre refogue. Aqueça, pra gente quebrar esses antinutrientes que acabam atrapalhando um pouco a função tireoidiana também. E a questão de ser genética. Sim, muitas vezes é genética, ainda mais quando a gente fala na questão feminina. Então, mulherada sofre pouco mais. Sofre mais um pouco, meu Deus do céu. E acho que tem mais uma pergunta. Sobre o estado emocional, doutor. O estado emocional, perfeito. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele também tem uma ação muito direta com a questão tiroidiana. É interessante que tanto a formação dos hormônios tiroidianos quanto essa deiodinase que eu falei tem ação do cortisol. Então, tanto é que muitas vezes num pico de estresse, ou então quando a gente tem, vamos pensar no oposto, quando a gente tem um hipertiroidismo, que a pessoa chega com muito produção de hormônio tiroidiano, uma das medicações que a gente utiliza é um corticoide, que é um cortisol, na verdade, sintético. E o que isso faz? Isso diminui a produção do hormônio tiroidiano. E a mesma coisa quando a gente fala no hipotiroidismo. Você já tem uma produção menor, e aí se você tem um estresse muito elevado, esse cortisol alto, ele vai interferir diretamente na deiodinase e vai diminuir a conversão do T4 em T3. Por isso que os sintomas do hipotiroidismo pioram nessa situação. Então, olha só, é uma relação, na verdade, a gente sempre fala muito, né, dessa questão que todos os tratamentos são, né, tratamentos, às vezes, conjuntos com outros profissionais, né? Exatamente. Porque, às vezes, a pessoa vai ali num ginecologista fazer seus exames de rotina, é diagnosticado, e aí a solução é ir para o endócrino, é isso? Isso. Toda vez que a gente fala na questão hormonal, é sempre bom que o endocrinologista esteja acompanhando. Mesma coisa, massa óssea, por exemplo, descobriu uma osteopenia, uma osteoporose. Poxa, legal no ortopedista, mas isso é hormonal de novo, é o paratormônio que a gente vai ter que trabalhar. Então, o ideal é sempre acompanhar com o endocrinologista. Então, assim, sempre que tem alteração hormonal, mesmo menopausa, hipogonadismo masculino, é sempre interessante o endocrinologista estar em conjunto. E o senhor comentou agora sobre a questão masculina, e aí a dúvida, né? Quem sofre, por exemplo, com essas disfunções da tireoide, é só a mulher? Não, muito homem também. Olha só, os homens também vão ter um pouco de sofrimento aí, André, tá vendo? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, doutor Aloísio. É que, na verdade, assim, a mulher é mais frequente e o homem tem uma outra dificuldade. O homem normalmente não se cuida. Ele só vai quando o negócio tá muito feio. E também não vai ao médico muitas vezes, né? A mulher que tem que agendar, né? Exato. E levar também, né? É sempre tigre, eu sei disso, mas vocês têm que olhar, porque de fato também é muito frequente a gente, tanto o hipotiroidismo quanto o hipertiroidismo. E outra coisa que a gente não falou, né, os nódulos tiroidianos, que também tem uma outra questão, que a tireoide, como qualquer outro órgão, ela também pode apresentar a questão de tumores, câncer de tireoide. Então, assim, também é importante a gente estar analisando, ver se não tem nenhuma alteração. Então, igual a mama, se a gente vê se a gente está sentindo qualquer nódulo, qualquer desconforto, aperto, dificuldade de engolir, também é importante procurar um endocrinologista para avaliar isso. Ou um cirurgião de cabeça e pescoço, que também é interessante, mas
temos que olhar com certeza essas sensações diferentes que você está tendo no corpo. Inclusive, doutor, eu conheço uma pessoa que ela realmente tem o hipotiroidismo já há alguns anos, faz o tratamento, né? E ela foi diagnosticada com um nódulo. E ela percebia isso porque ela disse que... percebe porque não foi feita a cirurgia, porque segundo a orientação não era necessário, mas ela sente dificuldade para engolir e às vezes perde até a voz. Algumas palavras acabam saindo com dificuldade por conta disso. Então, esse é um dos sinais que a pessoa deve ficar atento. Exatamente. Na verdade, assim, ainda mais quando o nódulo é grande, ou às vezes até um bócio também, que é o aumento da tireoide difusa, a gente vai ter esses sintomas, seja na fala, na deglutição, no engolir, né? Então, assim, sensação às vezes de aperto, sufocamento, queimação às vezes pode vir. Como eu falei, também existem os casos de tireoidite, são inflamações ou infecções até da tireoide, que às vezes pode ser viral, bacteriana, autoimune mesmo, e dá essa mesma sensação, como se sua tireoide estivesse doendo. Então isso também é uma característica que você tem que buscar um médico para investigar isso. Então nem sempre a disfunção ela é permanente, às vezes pode estar dentro de um quadro viral. Pode estar dentro de pós-viral, de uma forma geral, como eu falei, o Covid tem acontecido muito isso, frequentemente eu tive uma paciente que depois de vacina de febre amarela, ela tomou a vacina da febre amarela, logo em sequência a tireoide dela deu uma desregulada absurda, começou com uma dor, fez uma tireoidite aguda, mas pós-vacina. Olha só, inclusive tem uma pergunta de uma pessoa que diz que ela também não se identificou, ela diz que está infectada com o coronavírus e ela está com dúvida se ela deve suspender a medicação para o hipertiroidismo que ela trata. De jeito nenhum, pode manter, deve estar tomando Tapazol, pode manter esse Tapazol sim, tá bom? Não tem problema. O que a gente tem que avaliar é como vai ficar essa tireoide agora no pós-Covid. Porque, como eu falei, muitas vezes você tem uma piora dos sinais tiroidianos, então pode evoluir às vezes para uma piora dessa secreção do hiper, ou às vezes até uma destruição mais tiroidiana e fazer um hipo. Então, às vezes tem que adequar até essa dosagem que você está tomando. Uma pergunta que chega aqui, a ouvinte também não mandou o nome aqui, mas ela é de São José dos Campos. Ela pergunta se no caso dos bebês, se a detecção acontece no teste do pezinho. Na verdade, o teste de pezinho ele vai pegar várias patologias de uma forma geral. Se eu tiver o hipotiroidismo congênito, pega sim. Mas se é aquilo que eu falo, se a gente desenvolve depois, não necessariamente, né? Eu falo só se for o congênito mesmo que a gente vai ter essa alteração. E é importante, né, sempre ficar atento, como o senhor disse, né? Se a mãe tem, sempre estar atento com os filhos, né? Com os exames aí, né? Na verdade, eu sempre falo para as pessoas, não é procurar doença, não é isso. É cuidar da saúde, né? A gente tem que, sim, fazer os exames com uma frequência, aqueles conhecidos check-ups, né? Que a gente sempre faz, né? É importante estar sempre fazendo, que às vezes você não apresenta sintomas nenhum, né? E tem essa dificuldade, né? Exato. Ou você não sabe identificar esses sintomas, que a gente vai tanto no automático, então as pequenas coisas a gente não percebe. Como cansaço, né? Exato. Às vezes realmente a pessoa tem uma rotina exaustiva, ela fala, não é normal, tô bem cansada mesmo, porque minha rotina é assim, às vezes não é, né? Não é bem isso, exatamente. Uma queda de cabelo muito intensa, como você falou, as unhas quebrando, então são todos sintomas. Eu tô engordando, como você falou, tô inchando, né? Eu tô ganhando um pouco mais de peso, tô tendo preguiça, dificuldade de concentração, são sintomas que você tem que buscar. Uma coisa que eu vejo que muitas vezes chega no meu consultório é o hipertiroidismo, como a gente não falou muito, taquicardia. Então a pessoa às vezes passa com um cardiologista, tá com arritmia, tá com várias questões, e é hormonal, na verdade, está tomando vários medicamentos e é doença de Graves, às vezes. Então, na verdade, está tomando antiarrítmico, remédio para pressão e o tratamento é totalmente diferente. Olha só que interessante. André, tem uma pergunta aqui da Angélica, que mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o áudio dela, André? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, doutora Luiz. Primeiramente, parabéns pelo programa, muito esclarecedor. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho tido muita insônia, muito cansaço, queda de cabelo, pele ressecada, apesar que estou com 52 anos, achava até que já estava entrando na menopausa. Mas fazendo uma consulta com a minha ginecologista, ela disse que a minha tireoide está muito alterada, ela usou essa palavra, está no limite, né, hipotireoidismo, e ela disse que em novembro nós vamos repetir o exame. E se tiver, eu vou ter que tomar um remédio contínuo. A minha pergunta, hoje, eu posso prevenir? Eu posso fazer algo para ajudar, para não ter que tomar um remédio contínuo? O que eu poderia fazer para ajudar esse funcionamento da minha tireoide? Tem algo que eu posso fazer? Obrigada, aguardo a resposta. Estou aqui na sintonia. Aí a pergunta da Angélica, que inclusive é a nossa missionária aqui, apresentou um programa antes de mim aqui. Angélica, obrigada pela sua participação, um abraço. Olá, Angélica, então vamos falar um pouquinho sobre isso, essa questão de prevenção. Assim, o primeiro ponto que eu tenho que olhar é se é uma doença autoimune ou não. Como eu falei, se for um Hashimoto, você já tem os anticorpos
E isso, se você já ativou esses anticorpos, eles vão começar a gerar destruição. Então é um pouco mais complicado, até dá, mas tem muito a ver com, toda doença autoimune tem a ver com inflamação do corpo. Então assim, a gente tem gatilhos para isso. Então seu estilo de vida influencia diretamente. Então, como está o controle do estresse, como está a sua alimentação. A alimentação faz toda a diferença em muitas doenças, de uma forma geral. Nosso corpo, ele não vai fazer milagre. Nosso corpo está trabalhando com o que ele recebe. É igual um carro. Se eu colocar um combustível ruim, não fizer manutenção, colocar um óleo que não está tão legal, o carro vai começar a ter problemas. Então, essa questão de nutrientes para o corpo faz toda a diferença. Por exemplo, a gente está falando um pouco, como a gente falou, dos alimentos verdes escuros. Existem várias substâncias que atrapalham o funcionamento da tireoide. Então, o que a gente chama de disruptores endócrinos. Então, se eu consigo diminuir essas substâncias, e boa parte delas estão em alimentos muito processados, industrializados, eu consigo sim ter pelo menos uma atenuação, uma melhora dessa função. Alguns nutrientes, como a gente falou, o selênio, por exemplo, é fundamental para a tireoide. Então, uma alimentação que não gere tanta inflamação, por exemplo, evitar essa questão de farinhas, excesso de açúcar, são coisas que sempre pioram essa função. O exercício físico também ajuda bastante em prevenção de doenças autoimunes. Então, a atividade física é fundamental para muita coisa. E, como eu falei, eu acho que os hábitos saudáveis, né? Isso é o mais importante. Especificamente para a tireoide, tem uma coisa que todo mundo poderia tentar segurar um pouco, são os excessos de halogenados. Quem que é halogenado? Vamos focar um pouquinho lá em tabela periódica, mas a família 7A. Então, os elementos da mesma família da tabela periódica têm a mesma carga de valência, ou seja, eles competem entre si. A nossa tireoide utiliza o iodo para fazer os hormônios tiroidianos. Só que o flúor, o cloro e o bromo acabam competindo com esse iodo. Então, se eu consigo, às vezes, diminuir um pouco essa exposição de flúor, de cloro e bromo, eu também tenho uma melhora de função tiroidiana. O problema é que hoje é muito complicado isso, porque flúor, nossa água tem flúor, nossa pasta de dente tem flúor, enxaguante. O cloro é a mesma coisa, muita gente lava salada com hipocloreto, produtos de limpeza são muito ricos em cloros. Se eu pego, às vezes, farinha, tem às vezes aditivo de brometo, bromato, então são coisas que acabam complicando um pouco mais isso. Mas para quem já está tendo essas alterações, às vezes é interessante tentar buscar fontes alternativas, pegar uma pasta sem flúor, por exemplo, tirar essa farinha mesmo. Então, o cloro, tentar não usar tanto cloro em casa, então fazer algumas escolhas saudáveis, tirar essa questão do suco verde, como a gente falou, né, dos crucíferos, colocar bastante cassino para 2, 3 por dia, então são coisas que ajudam nesse processo. Mas o controle do estresse, o exercício também são fundamentais. E a farinha, seja integral, seja... É qualquer farinha. Farinha. Farinha do mesmo saco, né? Então, ai, meu Deus, é verdade. É que, assim, de forma geral, assim, muitas vezes o pico, excesso de açúcar no sangue, ele gera muita inflamação. Tanto é que, o que acontece no Covid? Vamos pegar de novo uma analogia aqui. Quem que está morrendo mais? Estava tendo alteração principalmente ligada à obesidade. Porque sim, a obesidade já gera mais inflamação. Uma pessoa que está realmente acima do peso, ela já tem mais propensão de ter outras doenças. E isso vem muito em decorrência da própria alimentação. De novo, onde que eu tenho esse aumento muito grande? É em farinha e açúcar, principalmente os refinados. Tá aí, então. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Aloísio Vargas, ele que é endocrinologista, metabologista, falando sobre disfunções da tireoide. André, eu esqueci, né? Mas vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais sobre este assunto. Até já. Abre aspas. Bíblia é a palavra de Deus, onde buscamos nosso sustento e transmitimos aos nossos filhos para a verdadeira felicidade. Somos convidados a refletir e comunicar a palavra de amor que Deus escreveu para nós. Setembro, mês da Bíblia. Rádio Canção Nova. Nós espalhamos o amor pelo ar. Ajude o Bazar da Canção Nova fazendo sua doação de roupas, calçados, acessórios e utilidades domésticas. Bazar Canção Nova. Faça aí em sua casa o seu desapego e traga sua doação para a nossa missão aqui em São José dos Campos. Mais informações, ligue para nós, 3923-1228. 3923-1228. Bazar Canção Nova. Salve aí o nosso WhatsApp, 12 30 19 8801. Repete pra mim. 12 30 19 8801. Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado, mas não é. Complicado é crescer sem entender a importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso,
O governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João, capítulo 15, versículo 7. Na Canção Nova, criatividade é evangelização. Faça o seu generoso criativo e ajude no projeto Dai-me Almas. Movimente sua família, seus amigos. Entregue em nossa casa de evangelização. No final do mês de novembro, você concorrerá a uma imagem de São José. Na Canção Nova, sua moeda transforma vidas. José, homem casto que pela graça de Deus viveu sua missão ao lado da Virgem Maria, numa total entrega à sua família, num ato de amor puro, generosidade e honra. Ajuda-nos a viver o para que fomos criados, amar. São José, guardião universal da Igreja de Cristo. Abre aspas. Abre aspas. Uma hora mais 4 minutos de volta com o programa Abre Aspas nesta sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021. Hoje nós estamos falando sobre disfunções da tireoide, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Mas antes da gente continuar a nossa entrevista, vamos trazer informação para você aqui na 95.9. Oportunidades. Vamos falar sobre oportunidade para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Tanta gente, né, buscando uma vaga de emprego. E hoje quem vai trazer para a gente essas informações é ele, Elias Júnior. Boa tarde, Elias. Tem oportunidade aí hoje? Olá, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Isso mesmo, a dica hoje é para quem está em busca de emprego. Destacando que os postos de atendimento ao trabalhador, os PATs, de São José dos Campos e Jacareí têm diversas oportunidades nesta sexta-feira, dia 10. Em São José dos Campos tem vagas para assistente administrativo, atendente balconista, caseiro, costureira, diarista, repositor de supermercado, técnico de segurança do trabalho, zelador, entre outras. Quem busca emprego em São José dos Campos deve se dirigir ao PAT de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Não é necessário agendamento prévio, mais orientações no site sjc.sp.gov.br. Em Jacareí, o PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí, está funcionando novamente com atendimento presencial e entre as vagas tem oportunidades para açougueiro, auxiliar de limpeza, ajudante geral, cozinheiro, manobrista, jardineiro, operador de caixa, auxiliar de serviços gerais, zelador, entre outras. O PAT de Jacareí fica na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro de Jacareí, e funciona até às 16h30. Abraço, Vanessa, e a todos os ouvintes. Obrigada, Elias, pelas informações. 1 hora mais 6 minutos. Abre aspas. E nós continuamos aqui com o nosso convidado de hoje, o médico endocrinologista e também metabologista, Dr. Aloísio Vargas, falando sobre as disfunções da tireoide. Olha só, doutor, as perguntas não param aqui. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 12 3019 8801, 12 3019 8801, ou mesmo ligar neste número e fazer a sua pergunta ao vivo. Doutora Angélica está questionando aqui, o suco verde é bom ou é ruim para quem está com essas disfunções? É ruim, desculpa, acho que não deixei bem claro. Na verdade, assim, todos os crucíferos, então os vegetais verdes, escuros e crus, toda vez que a gente consome eles crus, como eu falei, eles vão ter antinutrientes para a tireoide, então vão dificultar muito a absorção de alguns nutrientes, a formação hormonal. Então toda vez que se a gente quiser fazer o suco verde de qualquer forma, faz o quê? Aqueça esses vegetais escuros. Então a couve, seja o brócolis que a gente vai bater, às vezes mesmo o repolho, a gente tem que fazer o quê? Dar aquela aquecida, a gente vai quebrar esses antinutrientes, aí sim você pode fazer o seu suco verde, ou então come refogado, que eu recomendo.
Tá vendo só? Então, às vezes a gente entra nessas ondas porque vira muita moda, né, doutor? A gente tomar suco detox, água com limão. E água com limão, doutor? É bom? Eu acho super gostoso, mas assim... Tem que tomar cuidado também. Tudo que é excesso, né? Eu falo que tudo que é excesso faz mal pra gente. Precisa ter ali um equilíbrio, né? Sim. É que assim, a água com limão que a gente tá brincando é que começou a ficar muito essa questão, toma todo dia um copo de água com limão. Que você pra emagrecer, né? Exato, emagrecer. Não, se fosse tão simples assim, né? Mas não, infelizmente não emagrece ninguém não, mas é gostoso, eu adoro também. É melhor do que tomar refrigerante, né? Com certeza. Doutor, uma outra pergunta aqui que chegou, deixa eu só pegar aqui, o pessoal mandando as perguntas aqui, deixa eu pegar, tá. A pessoa não se identificou, diz que há anos sofre com problemas por causa da tireoide, sempre faz exames de sangue e vai a vários médicos, mas sempre dizem a mesma coisa, que não podem receitar os tais hormônios, pois os níveis de T3 e T4 não estão altos nem baixos demais. Porém, tenho 33 anos e preciso muito trabalhar, mas sinto um desânimo horrível, baixa autoestima e no ano passado largou aí 5 empregos por conta disso. Olha que situação. Ela diz que os médicos não querem passar, mas ela faz exame e os exames, vamos lá, não entendi muito bem, mas a pessoa diz que sempre faz os exames de sangue e vou a vários médicos, mas sempre dizem a mesma coisa, que não podem dar os hormônios porque não estão nem altos e nem baixos. Então acho que está no médio ali, né? Normal. É que provavelmente, assim, é que a parte do desânimo, essa questão toda de outras alterações, não é necessariamente só o hormônio tiroidiano. Isso que a gente tem que ter na cabeça também. Sim. Muitas vezes eu posso ter outros quadros, eu posso ter depressão, posso ter outras alterações hormonais, às vezes esse desânimo pode estar ligado ao estilo de vida que não está muito bom. Então se eu como mal, se eu durmo mal, também eu vou ter essa baixa de disposição. Então às vezes a gente tem que analisar como está esse estilo de vida dessa pessoa. E não só a questão hormonal da tireoide, porque nem tudo é alteração hormonal. Então muitas vezes está ligado ao nosso dia a dia. Então provavelmente é o caso que está acontecendo aqui, então tem que rever. Esse sono, esse estresse, está fazendo atividade física, como está a qualidade da alimentação, tudo isso vai ter um impacto grande na energia. Sem dúvida, e a qualidade do sono também, né? Muito importante. Porque às vezes a gente acha que a gente está dormindo bem, mas não tá, né? E às vezes você acorda cansado e às vezes é o sono, né? Exato. A pessoa que tem apneia, que então às vezes fragmenta muito. A gente tem aquela questão da higiene do sono, que é algo interessante. Sim. Então, já deixa preparar o quarto, não ficar com televisão, celular, nenhuma fonte de luz direta. Tenta relaxar a cabeça, faz uma leitura, algo gostoso antes de dormir, toma um chazinho. Então, essa questão da qualidade... o ambiente para dormir tem que ser cavernão, tá, gente? Então, esse ambiente faz tudo toda a escuro, diferença. doutor? Tudo escuro. A fonte luminosa, às vezes, atrapalha muito essa qualidade também. Então, isso pode ser um fator grave. Então, se eu tô dormindo mal, você já vai acordar cansado, você já vai ter disposição. Ou então, vamos pensar numa alimentação. Como eu falei, nosso corpo não faz milagre. Eu tô precisando de zinco, mas não comi nada de zinco. Então, assim, como que o seu corpo vai conseguir fazer esse processo depende de zinco? Ou qualquer outro alimento que seja. Então, a qualidade, a densidade nutricional faz muita diferença também. E o que a gente percebe, né, doutora Aloísio, é que assim, né, antigamente, né, dizendo aí os nossos pais, nossos avós, eles tinham uma alimentação tão natural que a gente parece que não ouvia falar sobre essas patologias, né? E hoje o que mais a gente escuta são cada dia novas patologias, né? Mas o nosso estilo de vida, a nossa alimentação mudou demais, né? Totalmente. A década de 50 pra cá é outra alimentação, não tem como. A gente pegava tudo fresco, orgânico, não tinha essa química toda. Hoje, cada vez mais está industrializado, com um monte de corante, conservante, acidulante, várias substâncias que mexem com o nosso organismo. Então, com certeza, isso faz toda a diferença. Eu falo, na verdade, tem algumas teorias hoje que a gente tá ficando mais doente ou a gente tá ficando cada vez mais intoxicado, na verdade, contaminado. Olha só, uma reflexão, né? É real. Exatamente. A pergunta que chega aqui é da Elis Lacerda, ela do Jardim Morumbi, aqui de São José dos Campos. Ela diz que faz tratamento de hipotiroidismo há mais de 2 anos e toma medicação Puran 62,5 miligramas. Mas já há um tempo ela está se sentindo muito trêmula, principalmente pela manhã. Ela diz que as mãos ficam tremendo, sente o corpo como se estivesse fraca, mesmo tendo se alimentado. Dá a impressão que ela não comeu. Quando a gente não come, que a gente se sente trêmulo, né? E ela diz que mesmo estando alimentada, ela sente esse tremor. Isso já está acontecendo faz um tempo. Ela gostaria de saber se isso pode ter relação com o hipotiroidismo, ou mesmo com essa medicação que ela está tomando há mais de 2 anos. Pode ser que às vezes a medicação não esteja na dosagem adequada, teria que rever como está esse TSH, esse T4, para de fato, se estiver fora do eixo, já organizar e regularizar esses níveis novamente. Pode ter outras causas? Pode. Também tem que ver se às vezes a gente não está tendo hipotensão, se não é questão realmente pressórica que está baixa pela manhã, ou se está fazendo hipoglicemia, que às vezes, dependendo do que ela consome, às vezes ela pode fazer uma hipoglicemia reativa. O que é hipoglicemia, para quem não sabe, doutor? É a baixa do açúcar no sangue, que justamente dá esses sintomas de tremedeira, às vezes um suor frio, sensação de desmaio. Então, às vezes,
vamos supor, a última refeição eu comi muito açúcar, eu tenho um costume de comer muito carboidrato, massa antes de dormir, às vezes você já pode acordar com os níveis de açúcar um pouco mais baixos no seu sangue, então isso também pode estar impactando diretamente. Então, na verdade, o ideal seria investigar todas essas causas, na verdade. Mas o primeiro ponto, pensando na tireoide, de fato ver se essa dosagem está adequada ou não. Doutor, o senhor comentou já em algumas respostas sobre isso, sobre a dosagem da medicação. Sim. Uma pessoa que é diagnosticada tanto com o hipo quanto com o hipertiroidismo, de quanto em quanto tempo ela tem que buscar o especialista? Porque o que a gente percebe é que as pessoas fazem um tratamento longo e é como se assim, fui diagnosticada, estou tomando a medicação e essa medicação que eu vou tomar, vou sempre comprando. Isso é um erro? Isso pode trazer consequências ao invés de ajudar? Com certeza. Na verdade, o ideal é de tempos em tempos. No mínimo, eu diria a cada 6 meses, você está analisando como está isso. Se você acabou de descobrir o hipotiroidismo e está começando ou o hipertiroidismo, está começando a adequar esses níveis, o que é o ideal? É que pelo menos a cada 2 meses você esteja revendo como estão esses níveis hormonais. Para se você já precisar fazer alguma adequação, você já fazer. Não é porque eu estou com uma dose, como você disse, que a gente vai ficar essa dose a vida toda. N fatores vão influenciar aqui. Engordei, emagreci, tem algumas outras alterações hormonais, entrei numa menopausa. Então tudo isso pode interferir nessa dosagem que a gente está utilizando. Muito bem, doutor, uma outra pergunta aqui. A pessoa disse que após vários exames, a médica solicitou um exame da tireoide e constatou que ela está abaixo do normal. Minha dúvida é se eu posso ter tido um aborto espontâneo, porque um dos períodos menstruais ela teve uma forte hemorragia e acabou aí perdendo o bebê. Ela quer saber se isso pode ter alguma relação com a tireoide. Pode, principalmente no primeiro trimestre. Então, assim, como a gente já falou, é o principal momento que a gente tem que equilibrar essa tireoide, deixar o TSH bem equilibradinho, o T4, tudo certinho, porque é muito comum abortos em decorrência de alteração realmente da tireoide nesse momento. Então, realmente tem que ser um acompanhamento ali, principalmente a pessoa que já tem essa disfunção, ela tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, né? Sim, com certeza. E esse primeiro trimestre é fundamental, tanto no preparo, quando quero engravidar agora, ótimo, então já faz essa regulação antes de realmente começar a tentar. E vai acompanhando durante todo esse primeiro trimestre certinho, para ver se tem que fazer adequações de dose ou não. Bacana, doutora Aloysio. Então vamos para os nossos ouvintes, né? Vamos reforçar. Fui diagnosticada com o hipotiroidismo, né? Chego lá no consultório doutora Aloysio, qual é o caminho aí para esse tratamento? Tem um prazo ou não, né? Isso realmente é uma coisa para o resto da vida? Fala um pouquinho para a gente em relação ao tratamento. Perfeito. Então, chegou no consultório, a gente vai ter que ver a causa desse hipotiroidismo. Se foi alguma coisa assim pós-viral, que vai ser às vezes momentâneo, ou se é algo realmente que vai ser duradouro. Ou então, tive uma cirurgia, tive que tirar a tireoide, você também fez um hipotiroidismo, vai ter que tomar a medicação a vida toda, você já não produz mais. Então, tem que ver a causa e se ela é reversível ou não. Se for uma tireoidite, esse processo viral, infeccioso, muitas vezes retorna. Se não for, se for uma destruição da glândula de fato, a gente vai ter que tomar medicação a vida toda. E a gente vai fazer o quê? Ajuste de dosagem. Porque cada pessoa precisa de uma dose diferente. Pelo seu estilo de vida, pelo seu peso, como está essa questão realmente da liberação, conversão de hormônios. Então a gente vai tendo fazer o quê? Fez a primeira dosagem, a gente vai ter um nível de TSH e de T4 que vai estar lá. A gente vai iniciar uma dose mais ou menos baseada nesses níveis, pelo peso e tudo mais. E aí a gente vai reavaliar isso em 6 semanas, 6 a 8 semanas, ver se essa dose está certa. E aí sim começar a trabalhar em cima das dosagens adequadas para cada pessoa. Então, a pessoa tem que estar sempre atenta a isso, porque como o senhor disse, não pode ser que seja algo momentâneo. Sim. Mas se realmente for diagnosticada, a pessoa ela vai ter que fazer tratamento um pouco mais prolongado. Sim, às vezes a vida toda. Tá vendo só? Doutora, a pergunta que chega aqui pra gente é em relação ao período da menopausa. A pessoa diz que tem o hipotiroidismo e, na verdade, está entrando no hipotiroidismo e quer saber se essa disfunção pode piorar a partir de agora. A tendência é que, na verdade, mulheres, principalmente nessa época pós-menopausa, de fato, começam a apresentar mais sintomas, ainda mais se for Hashimoto, se for doença autoimune, realmente começa a piorar nesse momento. Então é um momento para ficar de olho, sim, como está esse TSH, esse T4, que menopausa é um período bem chato para as mulheres de uma forma geral. Desde o climatério, você começa a ter várias alterações, né, de hormônios sexuais, alterações até de paratormônio. Então a gente tem algumas doenças que começam a aparecer nesse momento que a gente tem que olhar endocrinológicas. Não é só o calor. Não. A gente, né, as pessoas pensam em menopausa, só pensam no calor, fogacho, né? Sim, mas o fogacho normalmente chama atenção muitas vezes das mulheres, mas de fato você tem outras coisas aqui. O metabolismo do açúcar começa a ficar mais complicado, os níveis de colesterol começam a alterar. Então, ai, meu Deus. Essa fase é uma fase de transição que muitas vezes gera muito estresse pro corpo. E aí, justamente em decorrência disso, a gente tem que dar uma olhadinha mais a fundo nos outros hormônios também.
Agora, no caso do hipertiroidismo, quais são, então, doutor, os principais sintomas, né? O que a pessoa percebe, alguma coisa está fora? Ela consegue perceber antes de fazer um exame, por exemplo? Consegue. Os sintomas de hipertiroidismo são, assim, aquela questão de corpo super acelerado. Então, insônia, o pensamento muito agitado, aquela questão das pernas que você não consegue parar de tremer, sabe? Aquela perna que a gente inquieta. acha que é ansiedade. Exato, muito similar à ansiedade. O coração acelerando, muita sudorese, aquele suor quente de uma forma geral, perda de peso. Então são sintomas que muitas vezes vêm para mulheres, a menorreia, não menstruar, são sintomas que vêm às vezes ligados a essa questão do hipertiroidismo. E no caso do hipertiroidismo, o tratamento também é medicamentoso? A gente tem que ver a causa desse hipertiroidismo de novo, que pode ser às vezes um nódulozinho que está produzindo hormônio tiroidiano, pode ser uma doença autoimune, pode ser o momento que a gente teve a tiroidite, aí gerou uma destruição muito rápida da tireoide, todos os hormônios que estavam na tireoide caíram na corrente sanguínea e depois, aí o que acontece? Quando tem essa destruição, cai tudo de uma vez, faz o hipertiroidismo. E aí depois esses hormônios vão embora, e aí sua tireoide ainda está começando a produzir hormônio. Aí você faz o hipotiroidismo transitório para depois voltar ao normal. Então quando é uma doença assim, mais aguda, então viral, infecciosa, pode acontecer isso. E se for o caso agora de uma doença autoimune, aí sim é medicamentoso, cirúrgico ou até iodo que a gente pode fazer. A gente pode queimar essa tireoide também. E no caso da doença de Graves, que é o nódulozinho, tem que retirar esse nódulo. A pergunta aqui do João Carlos, ele diz o seguinte: a minha esposa tem hipotiroidismo causado pela tireoide de Hashimoto. Ela tem 36 anos e faz uso de levotiroxina? Isto? Levotiroxina sódica em dosagem definida e ajustada pelo médico. Mas tem uma dúvida em relação à alimentação e à disfunção. Ele pergunta se existem alimentos que podem evitar. Há alimentos recomendados que aumentem o bem-estar ou diminuição do desconforto de alguns sintomas? Então, na verdade... A gente falou alguns alimentos aqui também, né? Exato. E o ideal é que toda vez que a gente tem essa alteração, como eu falei, o principal alimento que a gente tem que colocar no dia a dia é a nossa castanha do Pará, por causa do selênio, que ela ajuda muito nessa conversão da levotiroxina em triodotironina na deiodinase. Então isso é um alimento que ajuda bastante e alguns que a gente já comentou para evitar, né? Mas o principal para associar é a castanha do Pará. E doutor, existe, por exemplo, a questão, por exemplo, de um público que é mais tem maior propensão de desenvolver essas disfunções? Normalmente mulheres mesmo, não tem como. Você já ganhou nesse ponto. A gente já ganha até nisso, né? E de fato, quando a gente pensa nessa questão de meia-idade, normalmente é um público que a gente tem que dar uma olhada com mais carinho. Ainda mais se tem um histórico familiar. E não tem idade mínima? Criança também pode ter? Pode sim. E nas crianças, os pais conseguem perceber algum sintoma, alguma diferença? Sim, a velocidade de crescimento. Então, normalmente a gente tem uma alteração na velocidade de crescimento da criança. Então, assim, ela tem uma velocidade mais lenta, então tem que analisar isso, que está fora da curva do crescimento esperado. Isso é muito interessante, né? Porque a gente percebe exatamente essa questão. Algumas crianças que já estão numa certa idade e aí, não, acho que é porque eu sou baixa, meu esposo é baixo e às vezes pode estar apresentando alguma coisa ali, né? Pode. Busca todos os especialistas menos o endócrino. Sempre isso. O endócrino é o último. Doutora, até uma pergunta. O senhor também é metabologista? Fala um pouquinho pra gente o que é isso, até porque eu acho que é uma patologia que não se fala muito, né? É que assim, na verdade, quando a gente fala em endocrinologia e metabologia, é como o nosso corpo funciona. Então, é o metabolismo do corpo como uma forma geral. Então, como ele funciona. Então, assim, a especialidade de endocrinologia e metabologia é uma especialidade só. Então, seus hormônios e como isso está interagindo com o seu corpo como um todo. Então, tá vendo? Só é um diagnóstico completo aí do corpo. Uma outra pergunta que chega aqui: é verdade que as alterações hormonais também afetam no libido para quem tem hipo e hiper? Na questão de hormônios sexuais, de uma forma geral, o hipotiroidismo o hipertiroidismo não afeta tanto. O que a gente vai ver de alterações nesse sentido são muito mais ligadas a hormônios sexuais, ou às vezes a medicamentos que a gente utiliza, mas a tireoide em si, ela mexe às vezes mais com o ciclo menstrual das mulheres, isso pode impactar. Quando a gente fala em homem, dá o desânimo, às vezes a pessoa não vai ter tanta energia, tanta disposição nessa questão do ato sexual, ou no excesso, quando tem o hipertiroidismo, às vezes fica difícil até sustentar uma questão da ereção de uma forma geral, porque tá com um metabolismo muito ativo. Então isso às vezes pode atrapalhar um pouco, mas a libido diretamente não tem um afeto. E doutor, uma pessoa mandou pra gente aqui, até estava me esquecendo dessa pergunta, se é possível controlar o hipotiroidismo apenas com a alimentação. Se eu já tenho hipotiroidismo, na verdade com essa questão de necessidade hormonal, só alimentação muitas vezes não vai ser o suficiente. A gente vai ter a necessidade sim de entrar com a medicação para a gente conseguir regular esses níveis. A alimentação às vezes pode fazer o quê? Auxiliar não
piorar esse hipotireoidismo de uma forma geral, mas às vezes regredir é muito pouco provável. E a questão, por exemplo, doutor, que o senhor comentou, né, que já que as mulheres são as mais afetadas nesta questão também de queda de cabelo, unhas fracas, né, de que maneira, né, esse medicamento ele ajuda, né, e essa mudança de estilo de vida pode auxiliar, porque eu fico imaginando, né, que é uma das coisas que mais incomodam as mulheres, né? E a pele seca também. É, verdade. Mas de uma forma geral, assim, o hormônio tiroidiano ele estimula muito essa questão dos fatores de crescimento, então a velocidade de crescimento da unha, a velocidade de crescimento do cabelo, a questão realmente, como a gente falou, da textura da pele. E quando a gente consegue equilibrar esses níveis, isso volta ou tende a normalizar. É em todo mundo? Não, porque como a gente falou, nem todo mundo responde bem só ao T4. Então, às vezes, tem a necessidade de dar uma olhadinha, você tem como está essa conversão para o T3, que às vezes vai ser necessário também. E muitas vezes, como a gente falou, não é só a tireoide que influencia aqui. Às vezes, essa queda de cabelo, essa unha fraca, esse pele seco também pode ter relações com outros fatores. Muitas vezes com deficiências de vitaminas, nutrientes que também podem vir juntos. É muito comum a gente ter queda de cabelo com baixo de ferro, unha fraca com baixo de zinco. Então, assim, a gente tem que olhar esses nutrientes também, não só a questão hormonal, mas lembrar que tem outros fatores por trás disso. Sem dúvida, é sempre importante a gente ficar atento, porque às vezes a gente foca tanto, né, em uma patologia, né, porque tá todo mundo falando, e às vezes é outra coisa, né? Exato. Como o senhor comentou, que às vezes a pessoa ela trata de uma coisa achando que é uma e às vezes é a questão hormonal, né? Exato. Igual esse exemplo que a gente teve agora, né? Que a pessoa está desanimada, mas os níveis hormonais estão extremamente dentro do equilíbrio. Então, provavelmente é outro fator que está atuando ali, não é a tireoide. E, doutor, por exemplo, né? Eu já fiz diversos exames, né? E todas as questões, assim, de hipotireoidismo, hipertireoidismo, tá tudo certo. Mas teve uma época que estava no limite. Mas aí eu refiz o exame e deu novamente que estava normal, felizmente, ótimo, né? Mas de que tempo, de tempo em tempo, ou melhor, né? De quanto em quanto tempo isso pode alterar? Pode ter uma alteração, por exemplo, faço um exame agora e daqui 6 meses pode estar alterado ou antes disso? Pode, na verdade, assim, nossos hormônios são muito dinâmicos, na verdade. Então, qualquer fator, vamos supor, se eu tomei um corticoide, tava com uma dor no ombro, tomei uma injeção para melhorar essa dor no ombro, o que acontece? O corticoide vai agir diretamente em vários fatores da tireoide. Então, se você dosar o hormônio tireoidiano depois disso, vai estar alterado. Quem utiliza, por exemplo, anticoncepcional, o que vai acontecer? Também tem essas alterações, aumenta o TBG. Então, vários medicamentos, remédio para controle de pressão, para várias coisas, amiodarona para arritmia, mexe tem com suas consequências, né? Mexe com os hormônios, principalmente tiroidianos. Então, às vezes você pode estar com uma alteração ali no momento que você fez o exame, mas em decorrência de uso de alguma medicação ou de alguma outra alteração, igual pico de estresse, pode influenciar naquele momento, mas não significa que vai ser definitivo. Foi só um momento de transição que você estava passando. Olha só que interessante, né? A outra pergunta aqui, já ouvi dizer que iodo ajuda muito no tratamento do hipotireoidismo, é verdade? Não, cuidado com essa questão do iodo, gente. Isso só para quem tem deficiência de iodo, que é a questão do BOS que a gente utilizava antigamente. Hoje no Brasil, nosso sal é iodado, então a gente tem iodo às vezes até em excesso, para ser bem honesto. E quando a gente suplementa iodo, teve um momento, ainda tem algumas pessoas que ainda fazem muito isso, que estava sendo muito suplementado. O que acontece? O excesso de iodo pode gerar 2 alterações na tireoide. Então, 2 efeitos. Uma, que você produz muito hormônio, que é o efeito de Base-Dol, e é o que acontece. Esse Base-Dol, você consegue produzir, como você deu muito iodo, sua tireoide pega esse iodo e produz muita produção de T4 e T3, e aí você tem hipertireoidismo. Ou você pode ter justamente o oposto. Você colocou tanto iodo que a sua tireoide para de realmente dar uma travada. Ela faz o hipotireoidismo em decorrência disso. Então, a gente tem 2 questões que às vezes podem interferir diretamente. O iodo você tem que tomar muito cuidado. Ainda mais se tiver anticorpos positivos. Olha só que interessante, né? Isso que eu falo para as pessoas. Às vezes, nem tudo que a gente lê, né, por aí, ouve por aí, é correto. É sempre importante a gente buscar um profissional. Doutor, nós chegamos ao final do nosso programa aqui, passa tão rápido, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes aí sobre este tema. Perfeito, gente. Então, todo mundo tem tireoide, tá? Mas assim, se você estiver sentindo sintomas tanto do hipo, esse cansaço, queda de cabelo, sonolência, ganho de peso, inchaço, busque um médico. E a mesma coisa quando a gente fala no excesso, né? Então, se tá tendo insônia, taquicardia, coração tá muito acelerado, suando demais, olha, busca um endocrinologista, fala com o seu clínico, fala com o seu cardiologista, o seu ginecologista, que vale a pena olhar. É muito mais frequente do que a gente imagina e muitas vezes passa desapercebido. Então, às vezes, sintomas de depressão, eu vejo muito frequente isso, chega lá e, na verdade, a questão do tratamento seria simplesmente regular essa tireoide. Então,
olha sempre, carinho, pelo menos uma vez por ano, dê atenção à sua tireoide, que ela é fundamental para o seu corpo. Dr. Aloísio Vargas, ele que é médico endocrinologista, hoje participando conosco aqui no programa Abre Aspas. Doutor, muito obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Vanessa, muito obrigado, ouvintes, e até a próxima. Muito bem, hoje nós conversamos então falando sobre as disfunções da tireoide, né? Esse tema tão importante aí que o doutor trouxe pra gente aqui, explicando um pouquinho cada detalhe. Abre aspas. Abre aspas. 1h mais 27 minutos. Antes de encerrar, nós sempre trazemos uma reflexão do dia. E hoje o nosso tema é: experimente mudar o que está mal na sua vida. Não permita que a infelicidade se torne um hábito na sua vida. Às vezes é preciso darmos um basta e dizer a nós mesmos que as coisas não podem continuar assim. Qualquer mudança que possa acontecer tem de partir de você. Mude, mas sem pressa. As maiores transformações que podemos fazer na vida demoram tempo e exigem muita paciência, mas no final, os resultados acabam por ser recompensadores. Se você está determinado a mudar seu rumo, terá também que estar na disposição de aceitar as dificuldades que isso exige. Mas se a razão para o qual quer fazer e se tornar diferente é você, vá em frente e não se arrependa. Muito bem, assim chegamos ao final do programa Abre Aspas nesta sexta-feira, agradecendo você pela sintonia, pela frequência, pela participação. André, muito obrigada pela operação de áudio. Hoje, dia 10 de setembro de 2021 e segunda-feira tem mais Abre Aspas. Na segunda-feira o nosso assunto será depressão. Pois é, né? Esta patologia ou mesmo esse transtorno que tem trago tantas consequências para as pessoas, né? Então amanhã, ou melhor, na segunda, né? Amanhã não, é folga, né, André? Segunda-feira a gente vai conversar com a psiquiatra a doutora Úrsula Noleto, falar um pouquinho sobre a depressão, né? De que maneira as pessoas podem ajudar quem passa por essa situação. Estamos aí no Setembro Amarelo, que traz pra gente exatamente isso, né? Ajudar o próximo, às vezes com uma conversa, com um ouvir, nem sempre falar, mas às vezes a gente tá pronto para escutar também o outro. Obrigada pela companhia, uma boa tarde a todos, um excelente final de semana, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas. Nascemos da Palavra de Deus. É ela que nos impulsiona, encoraja, motiva e dá sentido a tudo que realizamos pela evangelização. A realidade é essa: Deus nos ama com os nossos pecados, embora não os aprove e por isso nos corrige. A Sagrada Escritura é o alimento que dá a vida. Ela nos revela Cristo e sustenta nossa caminhada rumo ao céu. Porque não só de pão vive o homem. Rádio Canção Nova. Estamos em uma batalha, uma luta espiritual. E os anjos nos auxiliam neste combate